Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast mais amado desse Brasil. Bora influenciar. Gente, já vai compartilhando aí, dando like, comentando, fiquem à vontade para você espalhar essa notícia, espalhar essa mensagem, como eu sempre digo aqui para vocês. Parem de espalhar fofocas, notícias de famosos que vocês nem conhecem e comecem a compartilhar coisas boas. Hoje nós falaremos sobre saúde da mulher com uma doutora ginecologista aqui maravilhosa, a doutora Sara Miranda. Então, nós daremos dicas, falaremos sobre assuntos da saúde, né, integral da mulher, que vai estar sensacional. Então, assim, não percam, a gente precisa elevar um pouco mais de consciência, né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, estava conversando com a doutora Sara, quanta coisa nova neste mercado ginecológico tem acontecido, que a gente nem tem noção, a gente não faz a mínima ideia. Então, assim, a importância da gente compartilhar e, gente, o melhor de tudo, né? Conteúdo gratuito aqui que poderia a gente estar cobrando qualquer valor muito absurdo por tanto de tempo que ela estudou, eu estudei, né? Para quem não me conhece, eu sou a Camila Ferreira, sou psicoterapeuta, consteladora familiar, e o nome Bora Influenciar veio de uma imersão presencial para mulheres que a gente tem chamada Influencie com um Propósito. Ela acontece uma vez ao ano e esse ano ela vai acontecer em novembro. Então já seja muito bem-vinda, marca aí na sua agenda para quando estiver próximo do evento você já saber. E aí eu quero agradecer a sua presença aqui, Muito doutora. obrigada, é um Gente. prazer estar aqui com vocês. Como eu falo sempre, trazer informações, né, e conscientizar a mulher que ela tem que conhecer o corpo dela, manter sempre a prevenção que evita tanto sofrimento para ela, para a família, todo mundo. É tão fácil prevenir, É né? verdade. Prevenir é sempre a melhor solução, mas nós sempre deixamos para depois. Pra última hora, né? O brasileiro. Gente, maravilhosa. Doutora Sara, fala um pouquinho de você, quem é a doutora Sara Miranda como ser humano, pra gente conhecer um pouquinho mais. Vamos falar como Sara, como ser humano. Eu sou uma pessoa cheia de erros, como todo mundo, né? Defeitos, como todo mundo, mas eu procuro ser uma pessoa melhor no meu dia a dia. Então, eu falo que aquelas pessoas que passaram no nosso caminho, que nos feriram, machucaram, eles nos ensinaram algo. Então, Uhum. esse crescimento também, eu agradeço as pessoas que passaram, nos feriram, nos traíram, fizeram algo, porque eles nos ensinaram a ser quem eu sou, quem você é Sim. hoje, porque todo mundo já se decepcionou. Mas eu tiro disso o que foi ruim como aprendizado, o bom eu levo comigo. Falo que ser amigo, aquele amigo de verdade, alguém que vai te ajudar, ele consegue superar quando você está no sucesso. Quando você está um degrau acima, ele vai te empurrar para crescer mais. Aquele que te puxa para baixo, ele quer você sempre no degrau dele ou abaixo dele, mas nunca superior a isso. Então eu falo que essas pessoas me ensinaram a ser quem eu sou hoje, né? Verdade. Maravilhoso isso. É importante a gente ter essa consciência, né? E a doutora Sara como mulher, me conta. Ai, como mulher, eu sou. Todo mundo fala que eu sou fácil de lidar. Tenho os É. meus defeitos, como todo mundo, mas eu tento levar a vida mais leve. A gente, com o dia a dia, com o trabalho, com tantas coisas, né? Tem. Quem constitui família tem filhos, tem o trabalho do dia a dia. E eu falo que a vida da mulher hoje, ela é mais corrida. Então, a gente às vezes dá prioridades a outras coisas, ao trabalho. E a vida passa tão rápido. Então, o trabalho você tem que aprender a desligar. Minha irmã estava tendo muitos problemas, vou dar um exemplo dela, em questão de correria, trabalho, já foi parar no hospital com crise de ansiedade. Eu falei, você tem que aprender a desligar. Ela falou, você acha que é fácil? Na época, eu dava muito plantão. Eu falei, é fácil. Porque eu cheguei a um ponto, insônia, cansaço, tanta coisa, eu tinha que tomar medicação. Eu falei, não, eu vou trabalhar no maior campo de batalha, que é a minha mente. Então, demorou um Verdade. mês. Não foi fácil, tá? Não é fácil. Mas eu comecei a me desligar. Então, o que era trabalho, ele deixava da porta para fora. Dentro, eu era a Sara da minha casa. Aí, a Sara profissional, quando era no dia seguinte, tinha algum problema, alguma coisa para resolver, eu vou e resolvo. Salvo, né, como médica, pacientes que foi alguma cirurgia, alguma coisa, a gente sempre ligava para ver se está tudo bem. E é diferente, mas carregar para dentro de casa, não. Então, eu tento levar a vida mais leve. E aí tem um relacionamento maravilhoso que eu falo que é presente de Deus, que eu tenho hoje, o Fábio, e a gente tenta viver esse dia a dia assim leve, suave. Eu tô um ano com ele, a gente nunca Ai, brigou, que né? Então eu legal. falo que é fácil conviver.
nós complicamos a vida. Sim. Então, como mulher, eu tenho meus defeitos, como todo mundo, né? Tem os dias que a gente não tá muito bem, a gente fica mais quietinha, mas eu tento ser melhor cada dia. É verdade. É importante a gente saber diferenciar os nossos papéis, né? A gente tem É. tantos. Sabe qual é o problema da mulher? Eu falo, a gente é independente, a gente pode conviver sem um homem, mas não deveria, porque todo mundo precisa de uma companhia. Você precisa de alguém para caminhar, dividir alguma coisa, um colo, às vezes você tá chateada. Mas aí a mulher vira e fala: eu fiz tal coisa e ele deixou, viu? Não abriu a porta do carro, fez eu trocar ou arrumar alguma coisa em casa. Mas se você parar para pensar, às vezes ele quis fazer, mas você não deixou. Não deu Então tempo. você educou esse homem a te tratar dessa forma. Então, você quer abrir uma garrafa? Você sabe abrir uma garrafa. Mas finge que você não consegue abrir. Aí, amor, abre a garrafa para mim, deixa ele ser homem. Você pode conseguir fazer melhor que ele, mas deixa ele fazer o papel dele. Então a gente Exatamente. tem que ser mais feminina, né? É um papel muito difícil, né? Ainda É. mais nos dias de hoje. Você, como médica, né? Principalmente a gente que tá no campo ali do trabalho, trabalhando, indo pra cima e tal. É, como você falou, a gente aprendeu a viver, né? As nossas mães, as nossas as avós nos ensinaram que homem não presta e a gente não precisa deles pra nada. E a gente vai levando. Só que é exatamente como você falou, não precisa, mas queremos ter, né? É. Queremos ter alguém do lado, né? E Deus É, nos mostrou isso, que a gente precisa um do outro, né? Não só como relacionamento a dois, mas amizade, no trabalho, em tudo, né? quando Deus criou, se a gente for falar dessa parte, né, respeitando todas as religiões, eu acredito no princípio bíblico. Sim, Quando Deus criou o mundo, ele criou Adão e Adão teve autoridade sobre todas as criaturas do mundo. E aí, quando ele observou que todos tinham um par, ele viu Adão sozinho. Então, ele falou, ele precisa de alguém. Ele fez adormecer, segundo a Bíblia, sim, tirou da costela de Adão e fez a mulher para companhia. Então, a gente precisa de uma companhia que nos faça bem e que nós possamos também acrescentar fazer bem para é essa pessoa. verdade. Então, nós, ser humanos, não que você não precise, Adão criou o mundo sozinho, ele não precisou da Eva, junto com Deus, né? Deus deu autoridade para ele colocar o nome em todas as criaturas, mas faltava algo. E às vezes a pessoa está ali deprimida, ela é alegre, mas quando ela deita em casa, falta algo. Hum, Não que a pessoa venha suprir todas as suas necessidades, né? Você tem que estar bem com você para receber alguém isso. para somar na tua vida. Não que Boa. essa pessoa seja a tua muleta. Ela tem que vir somar para que vocês possam ser felizes, constituir uma família feliz. Muita mulher hoje não quer ter filho, mas que você tenha um companheiro que te faça feliz, né? Uhum, Pelo menos amor é decisão. é verdade. Você decide amar alguém, decide deixar de amar alguém. Quando Uhum, você vive um relacionamento abusivo, você tem uma dependência emocional ou financeira. uhum, Então, isso já não é amor. A gente usou alguém como uma muleta ou como um escudo, de alguma forma, ou financeira ou na parte emocional. é verdade. Que é a mais difícil, É, né? Eu acho que o emocional é mais difícil. é. Agora me conta um pouquinho da Sara como profissional, sua trajetória. Ai, eu amo o que eu faço, né? Foi o que eu falei, eu comecei. Meu pai veio, né, de Minas, um caminho, eu falo que ele é meu maior exemplo, de carona numa carreta, com um Uhum, lençol na mão, a roupa do corpo, e aqui ele foi, venceu, cresceu, foi que muito legal. batalhador e nos educou, graças a Deus, assim, para ser quem eu sou, meus irmãos somos hoje, assim, princípios, trabalho, tudo. E meu pai tem terraplenagem, né? Tem empresa, eu não queria trabalhar com ele, adolescente, aquela adolescente mais orgulhosa. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, não precisava, mas comecei. E aí eu fui recepcionista meio período só, que eu era muito, sempre fui muito curiosa. Então eu entrava, eu queria fazer outras coisas que eu não conseguia ficar parada. E aí fui, com 17 anos, eu fui supervisora de 35 mulheres, uma assessoria jurídica de cobrança, mais velha que eu. Fui secretária executiva de uma diretoria de engenharia, Que também legal. grande. E depois, meu pai falando, vai estudar medicina, e eu queria fazer engenharia. Não queria nada de Olha. medicina. Nem pensava. E aí eu fui me interessando um pouquinho mais pela parte de saúde. E depois, quando passou essa fase rebelde, eu falei, quero fazer medicina. Então eu fui fazer medicina e falo que Deus gerou esse medicina no meu coração. Eu não sei o que eu seria hoje, né? Talvez poderia ser uma excelente Engenheira. engenheira, mas eu falo que a medicina ela me completa. Eu amo realmente o que eu faço e desde quando eu decidi fazer medicina,
eu sabia que eu ia ser ginecologista. Eu queria Caramba! fazer ginecologia. Na faculdade, todo mundo falava: não acredito que você quer ser ginecologista. Eu quero ser ginecologista. Porque eu quero ajudar outras mulheres. Eu gostava, né, disso. Então, é bom você poder fazer algo que você ama, porque não é um trabalho, isso acaba sendo um prazer. E ajudando outra pessoa. Que legal. Nossa, então essa vontade. Seu pai quis que você fizesse medicina. E aí você já entrou na faculdade querendo fazer Meu pai gineco. sempre quis que a gente entrasse na área de medicina. Minha irmã começou, depois parou. E aí eu entrei e fiquei. E assim, eu falo que Deus gerou esse desejo no meu coração. Então, de poder ajudar alguém, poder ajudar o próximo, né? Se eu olhar para trás agora, eu não sei se você escolhesse hoje assim, você teria escolhido engenharia? Não. Eu acho que Hum. Deus me direcionou no caminho correto, medicina. Eu amo. Nossa, que legal, né? E como que foi se descobrir essa médica, ginecologista, ajudar outras pessoas? Conta um pouquinho da sua trajetória na medicina, na área ginecológica já. Bom, quando eu comecei a fazer medicina, eu comecei a trabalhar muito com ginecologia e obstetrícia, né? Na faculdade, a gente se apaixona, aquela coisa. Eu trabalhei em UTI, emergência, já trabalhei em periferia. Eu falo que isso é uma escola de vida pra gente, né? E faz uma diferença gigantesca, porque o sistema público hoje ele está saturado, né? Infelizmente, você vê pessoas que estão insatisfeitas no atendimento, ficam 5, 6, 7 horas para ser atendidas. E isso não é culpa de um profissional, ele está sobrecarregado, porque infelizmente às vezes falta profissional para ajudar naquela área, para trabalhar, já trabalha insatisfeito. Eu te falo que tem 10 anos, né? As pessoas não conhecem isso, mas faz 10 anos que não sobe um plantão de um médico o valor. Meu Então é Deus. muito tempo. E assim, é uma carga, é um peso muito grande, porque a gente se responsabiliza por outra vida. E quem faz por amor, faz de coração, né? Mas é uma trajetória que hoje os médicos estão fazendo terapia, tem muito médico que tá fazendo uso de medicamento. Então, assim, é muito complicado o nosso dia a dia. E eu busquei uma área que na realidade foi o que eu sempre desejei, e eu comecei a entrar muito com obstetrícia. Eu amo o parto, eu amo fazer aquele momento lindo, escolher a música que a Faz paciente parto mais também? gosta. Faço. Que Então legal. eu fazia muito obstetrícia. E aí eu não tinha vida, né? Dia, noite, horário. Plantão. Você sabe que a gente chega num nível que eu falo que é tão louco assim o ser humano em geral, Uhum. porque em todas as áreas tem alguém que é parecido com o que eu fui, né? Eu dava tanto plantão, mas tanto plantão, todos os dias, 24, eu ficava 20 dias sem Meu voltar para minha Deus casa. do céu. Quando eu voltava para casa, eu me sentia culpada de estar em casa, deitada, descansando, sem fazer nada. Eu falava, eu podia estar dando plantão. Então, Gente, vira um vício. virou um vício. Vira um vício. E aí eu comecei a trabalhar com a parte do consultório, fui coordenadora de 3 maternidades, né, públicas, de uma particular, fui diretora de um hospital Tudo aqui em São também, Paulo. tudo em São Paulo. Uhum. Né? Já trabalhei fui coordenadora de trabalho social também, que eu gosto muito Que legal. nessa parte, né, ajudar, porque eu falo que não tem nada nesse mundo que pague um sorriso na realidade. Então, quando você faz alguma coisa para alguém que realmente precisa, a gratidão, ela não tem preço. É verdade. Então, às vezes, você trata alguém com um amor, você dá uma solução para ela. Às vezes, o paciente ele não precisa nem de um tratamento físico mesmo. Ele precisa só ser ouvido. Ele precisa de um carinho, de uma atenção. Uma terapia, É. né? Na realidade, acaba toda essa consulta, eu falo É, que vira uma isso é terapia. verdade. E quando você escuta ele já te dá o diagnóstico, né? Eu fiz minha especialidade em Harvard, fiz um fellow lá, na realidade, em Cambridge, em ginecologia e obstetrícia. E eu fiquei lá na Casa da Mulher e vi tudo isso. Nos Estados Unidos é excelente, maravilhoso, mas eles são muito mais exames que a parte clínica. Nós aqui com essa vida louca do SUS, correria, quantidade de gente, você aprende a diagnosticar só de olhar e ouvir o que o paciente fala. O teu exame é só para complementar. Lá é um negócio mais avançado, né? Aqui a gente é mais tato.
Mas o tato é o que às vezes é imediato, que ajuda. Uhum. Então, às vezes, por exemplo, lá teve paciente que começou a queixar de dores. E aí eu falei, doutora, pode ser endometriose? Ela deu uma olhadinha e falou, mas por quê? E aí eu expliquei os sintomas que a paciente estava sentindo e eu acho que se no toque ela fizesse, sentisse o anexo que a gente faz, né, fixo, podia ser endometriose. Então ela pediu um exame e deu endometriose. Ela falou, como você sabia? Falei que no Brasil, a gente, no sistema do SUS, a gente não tem tudo nas nossas mãos, assim. Se você for para algumas cidades, município, você não vai ter ressonância, tem lugar que não tem ultrassom, se tiver, tem uma vez na semana, né, ou de segunda a sexta-feira. Então, você precisa ser rápido no diagnóstico. Então, você aprende com É, isso. dia a dia. Aí, eu falo que da obstetrícia eu passei para ginecologia, né? Ah, Porque a gente faz ginecologia e obstetrícia. Quando eu comecei a atender no meu consultório aqui em Alphaville, eu atendi uma paciente e eu fiz reposição hormonal, fiz tratamento com laser nela. Ela sentou à minha frente e começou a chorar. E falou: Eu quero te agradecer porque você mudou a minha vida. você deu Minha vida pra ela, né, de volta. autoestima, no meu casamento, no relacionamento, tudo mudou. Eu olhei e falei: Eu quero isso. Meu Eu quero Deus. mudar, eu quero sentir isso. Não que a obstetrícia te dá, é maravilhoso, é Sim, único, né? Eu fiz parte dos meus sobrinhos, então, que eu te falar, é lindo. uma coisa que te devolve, mas você poder ajudar mulheres, né? Que ela chega, quando a gente chega na menopausa, a gente escutava aquela coisa de, hoje não, né? A tecnologia ajudou muito. É normal ter menopausa, é Uhum. normal você ter ressecamento, toma uma medicação e pronto. Então você ficava naquela, você era condicionada a viver aquela situação como normal. Então eu tenho dores, eu tenho osteopenia, tenho osteoporose, né? Eu tenho ressecamento vaginal, eu tenho dor na relação, eu não consigo ter dor na relação, não tenho mais libido. É normal estar na menopausa. E hoje a gente tem recursos para que a mulher possa manter essa vitalidade, né, de querer viver mais, ficar mais bonita, ajudar no teu relacionamento, né? Não ter sofrimento com ressecamento vaginal. A gente tem várias coisas que a tecnologia, né, a medicina trouxe para que você se tornasse melhor. Então eu comecei a entrar nesse mundo, eu me apaixonei. E Gente, hoje, que lindo. assim, eu falo que você só é infeliz numa parte física com você quando você deixa de olhar para você mesmo e não se cuidar. Uhum, é Então, verdade. E é de dentro pra fora, né? Não tem jeito mesmo. claro que eu não vou falar assim, ser hipócrita de falar, olha, tem gente que não tem condições, às vezes, de fazer uma reposição hormonal com Sim. chip, né, de fazer com um laser vaginal, mas tem cremes que podem utilizar, podem auxiliar ela também nesse ponto. E assim, tem muitas mulheres que se sentem tão, como que eu vou dizer, tão esquecidas ou desanimadas com a vida Se abandonam, que né? elas se abandonam, elas É deixam de verdade. olhar para si. E aí a gente tem a tendência de jogar culpa para alguém. Ou é no parceiro, ou é no filho, ou é nos pais, ou é alguém, né? A gente joga, mas a gente não consegue parar no espelho e olhar. Então, eu sempre falo para os pacientes quando eu dou palestra assim, para as mulheres, olha no espelho, vê quem você era, quem você sonhou. Você se imaginava hoje, na idade que você tem, né? Ser essa pessoa que você é hoje. Se você se sentiu frustrada, ou algo te decepcionou, ou aconteceu alguma coisa que mudou no meio do caminho. Como você se vê? Você gosta do teu corpo? Se você não gosta do teu corpo, está sentindo que você engordou, tenta fazer algo para emagrecer. Por você, não por outra pessoa, né? Faz exercício, estou com dores, faz exercício, procura ajuda, se não tem condições financeiras, vai no postinho de saúde, vai fazer uma caminhada, faz algo por você, não por outra pessoa. As pessoas te veem como você se vê. Sim. Tem um filme que eu não lembro o nome, acidente, acho que, eu não lembro, Eu sei. acidentalmente sexy, eu acho que Aham. Sexo por e acidente. sexo por É acidente. maravilhoso aquele E filme. você vê que ela tava num cantinho, num arquivo, comia, caiu, bateu a cabeça e ela se viu magra. Então, ela chegou à diretoria de uma empresa. Então, os homens ficaram apaixonados por ela. Eu sempre uso como exemplo porque É eu muito acho bom que esse é filme. muito bom. Então, ela começou a se olhar diferente, ela se posicionou
né? Como ela estava se vendo, ela se posicionou e as pessoas não olhavam a aparência dela. No começo, todo mundo julgou, mas depois ela foi tão empoderada que os homens Autoconfiante, se né? apaixonaram por ela, né? E a sociedade ali, todo mundo aceitou. Ela chegou à diretoria de uma empresa. Quando ela bateu a cabeça e viu que ela estava gordinha outra vez, aí ela se sentiu mal. Então, não é como as pessoas te veem, é como É você se vê. verdade. Então, se você está depressiva, está chateada com alguma coisa, olha no espelho e fala: eu sou maravilhosa, eu sou poderosa, eu posso. Se eu cair, eu levanto de novo. E caminha, porque às vezes a gente afasta as pessoas que são boas e acrescentam na nossa vida porque a gente quer encostar a nossa culpa em outra É pessoa. verdade. É a falta de autorresponsabilidade, né? As É. pessoas já não têm mais esse Fala um valor. pouquinho, viu? Mas é. Né? Mas é isso mesmo. É a falta de autorresponsabilidade. Agora me conta de todas essas histórias, você contou uma dessa que a pessoa, que a pessoa falou que você devolveu vida, né? Praticamente pra... Qual uma história que mais te marcou, assim, em todos esses anos? Na parte de ginecologia, É, dentro de consultório mesmo. dentro do. É, Fora essa que hum, para mim foi o meu gatilho para isso. mergulhar assim dentro da ginecologia mesmo, foi algumas pacientes. Uma, por exemplo, teve uma paciente que chegou, ela estava uma neurose total, né? Marido, problemas em casa, um monte de coisa. E ela ficou um ano, não queria fazer reposição hormonal. Ah, eu tô bem, eu acho besteira, eu sou contra. E tudo bem, fazia atendimento, explicava, tirei todas as dúvidas que ela tinha. Um dia ela decidiu fazer reposição. Aí, quando ela fez a reposição, ela me ligou, ela falou: quero tirar esse chip agora. Não presta, não serve para nada. Eu falei: gente, faz uma semana. Calma. Ele, até 15 dias é um prazo para ele começar a fazer efeito. Aí, quando foi na semana seguinte, ela veio, eu só ouvia ela dando gargalhada com a secretária. Ele entrou, eu falei: vamos tirar o chip? E ela: Deus me livre, ele é maravilhoso, mudou minha vida e tal, 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 aquela coisa assim Uhum. toda. Por isso, vou falar de experiência: mulheres que entraram na menopausa, mulheres que estão maduras, né? Que às vezes que é empresária, que é tudo, mas ela era frustrada dentro da casa dela, frustrada como mulher no dia a dia e achava que não tinha mais solução, estava quase divorciando do marido. Ela falou: não, o problema era eu, melhorou tudo, melhorou meu Olha humor. isso. Todo mundo fala que eu sou mais feliz agora. Né? Então, o Deus. libido dela foi lá em cima. O marido até me ligou pedindo socorro, né? Porque ele foi menos, foi na metade a próxima Tá vez. demais. Tá demais. Mas é porque melhora, então você consegue se enxergar. Você devolve vida. E eu falo que uma reposição bem feita, Uhum. calculada, né, porque cada pessoa é um mundo diferente. Sim. Então, a minha necessidade é diferente da sua, de outra mulher. Então, a gente calcula, né, consciente, e faz a reposição na paciente que precisa ser feita a reposição na quantidade que ela tem que ser feita. Aí vai perguntar: tem uma paciente que não pode fazer reposição hormonal, porque ela teve câncer, ou Ah, porque existe então. existe, principalmente pacientes que teve câncer, que foi hormonal. Então, Entendi. ele, se você põe, você pode alimentar, tá? Tem estudos que dizem que pacientes que tiveram algum outro tipo de câncer pode utilizar, mas aí é uma responsabilidade que você faz e aí de repente aparece volta um câncer ou aparece outro, ela vai falar que foi por causa da reposição. Hum, Então, esse é o critério. Você tem que conversar bem com a paciente, explicar, mostrar para ela todos os trabalhos que existem, né? Comprovando tudo isso e ter cautela. Eu falo que respeitar a paciente. Porque às vezes todo mundo tem gente que fala: ah, é só chip. Não, eu não quero fazer chip. Eu não tenho condições financeiras, a eu não. reposição hormonal ela é feita dentro do chip. O chip é como se fosse um comprimido Sim. pequenininho. Então, o que acontece? Na mulher é feito no bumbum, no homem no flanco, na zona Ah, do no homem também pneuzinho. faz. Faz também. Legal. Nossa, testosterona é vida, É né? Eu vida. falo. E aí, a corrente sanguínea demora, por isso que demora esse período. Ele vai encapsular, né? Então, a corrente sanguínea vai passar por ali. Ele tem uma tecnologia que quando você, durante o dia, com o teu dia a dia, você tem uma taquicardia, aumento da pressão, então o fluxo sanguíneo aumenta, então vai liberando mais hormônio. Quando à noite você precisa ficar de repouso, ele diminui essa quantidade de hormônio. Então, ele tem mais ou menos 6 meses e ele é absorvível. Você não precisa retirar, né? Que a gente chama de isomolecular, né? Que é parecido com o do nosso organismo. Então, assim, ele traz mais benefícios que qualquer outra coisa. Então, paciente não pode fazer. Ok, você tem um laser.
que pode fazer para paciente, que dá lubrificação vaginal, que ajuda para mulheres que têm ressecamento. Tem mulher, eu fiz não só de consultório, eu vou te falar um outro que me marcou muito, que eu estou montando um curso, depois Que eu legal. falo, que é sobre essa parte, né? E um dos meus palestras que eu fui palestrante, um casal chegou para mim, eu não sabia nem que tinha homem. De última hora tinha homens a casais. Aí eu falei, bom, ótimo que tem homens aqui. Vocês vão escutar. E aí eu comecei a falar alterações da mulher e também comecei a falar alterações do homem. No final, eu brinquei, fiz eles se abraçarem, bateram palma, falaram, hoje tem. Que legal. Nossa, foi maravilhoso. Para mim foi uma experiência muito forte, essa em especial, né? Uhum. Alma, da Aline, uma amiga. E aí, esse casal que veio falar comigo falou: olha, chorando, falou: você mudou a minha vida. Meu Deus. Nós estávamos nos divorciando. E aí, quando você começou a falar as alterações que tem no corpo da mulher, ressecamento, dor na relação sexual, que sangra, porque a mulher não tem prazer, ela só faz às vezes por obrigação, principalmente mulheres que são mais velhas e têm esse pensamento. Então ela olhou para mim e falou: ó, tá vendo? Eu tenho isso que a doutora tá falando e você não me entende. Mas você nunca me falou, porque eu falo muito sobre comunicação Não em tem a casal, comunicação diálogo, também, né? né? E aí eles começaram a chorar, falou: obrigada, doutora, você Ai, que salvou o lindo. nosso casamento. E Nada decidi paga, em né? diante, eu decidi fazer o curso, eu tô Que escrevendo ele, lindo. que fala sobre alterações, como se relacionar entre Vai salvar muitos casais. casamentos, né? Em nome E de às vezes é algo patológico que a gente que tem solução e eles estão sofrendo, divorciando sem necessidade. verdade. E às vezes eu falo que tem mulheres que vêm falar comigo e falam: ah, meu marido não me procura mais. Mas por que se espera ele procurar você? Né? Se na Bíblia fala que os dois serão uma só carne, Sim, significa eu sou um corpo só. Então, se eu sou os dois são um corpo, o corpo dele me pertence e o meu pertence a ele. exatamente. Então, se eu tenho vontade, eu vou e falo que eu também quero. Ou faço toque, faço alguma coisa. A gente tem um jeito feminino para fazer isso. Só que tem mulheres que ficam com vergonha ou são machucadas e elas se fecham nessa parte. Então, não consegue chegar para o parceiro e falar. Eu falo, faz um teste. E aí teve uma das. Tem várias experiências. Um paciente veio, eu falo que o consultório vira terapia também, né? É, Principalmente ginecologia, não né? tem Porque. como, né? E aí ela veio, sentou, foi atrás do marido na sexta, né? Marcaram um jantar, Que fizeram alguma legal. coisa legal. Ela vou fazer um teste. Se não der certo, eu vou divorciar. Meu Deus, você tava decidida. Aí não falou nada comigo no sábado, nem domingo, porque minhas pacientes são assim, tá? Elas mandam mensagem, contam tudo, chora, fala tudo. E aí, quando foi na segunda, eu falei, aí, como foi? Mandei mensagem. Ela, nossa, fiz amor o final de semana inteiro. Por isso que Mudou, esqueceu de você, né? mudou o casamento, mas é uma chave tão pequena. E às É vezes a só gente tá virar. magoada, tá chateada. E às vezes teu parceiro, homem, ele tem aquela caixinha do nada, né? Eu falo, Uhum. mulheres, a gente tem que ter aquela consciência que o homem, quando ele chega do trabalho, ele quer aqueles 10, 20 minutos pra não falar nada. Ele não quer ouvir Sim. ninguém, ele quer sentar no sofá, quer ler alguma coisa, quer ir pra cama, quer fazer qualquer coisa, não quer ouvir vozes. Então deixa ele no na caixinha do É nada, verdade. depois de uns 20 minutos você começa a conversar, Finge que tem alguém em brincar. casa, né? Aí você finge que tem alguém em casa. Então, às vezes, o homem chega estressado do trabalho, ele não tem aquele tempo de descarregar e a gente quer jogar tudo, problema. Principalmente mulheres que têm filhos, tá com alguma coisa, está estressada, ficou o dia inteiro nervosa com o problema dos filhos, ela já quer vir passar direto pro marido, né? Aquela coisa, aquela loucura toda. Então, deixa ele na caixinha do nada, depois se faz uma surpresa, faz alguma coisa gostosa, seja diferente no teu relacionamento e tenta melhorar o que você tá ruim. Tenta melhorar o relacionamento. Agora, se não tem solução, eu acho que todo mundo merece ser feliz. Ah, é maravilhoso isso, gente. E outra, tudo tem, tudo tem solução, né, doutora? Como você falou, tudo tem Verdade. solução. Eu acho que isso nada paga, isso de a pessoa chegar em você e falar, salvei meu casamento, você me trouxe de vida de volta, você me trouxe autoestima de volta. Eu acho que isso é impagável, né? Em É, qualquer profissão, eu acredito. eu falo que eu amo consultório, né? Eu amo. A gente entra numa área que é ginecologia, você que é mulher, a gente entra num consultório, você vai invadir uma parte íntima da paciente. Muito íntimo, Deitar né? naquela posição é desagradável, né? Fazer um exame
ginecológico não é agradável. A gente, como mulher, esquece a parte médica, é desagradável. Então, quando você sente a vontade com a pessoa, confia, aquela coisa, você nem sente às vezes quando tá fazendo o exame. É verdade. Eu Né? acho que é confiança mesmo, isso que você falou. É, eu tenho uma amiga que ela levou a mãe, dor, 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 dor. Ela tinha atrofia vaginal, que é o ressecamento. Ah, Então ela não conseguia ter relação e estava tendo muita infecção urinária, porque pode acontecer. Quando você entra na menopausa, a gente perde o estrogênio, que é o hormônio que lubrifica a parte do canal vaginal. uhum. Então ajuda, se você pega uma mucosa, por exemplo, de uma paciente que tem menopausa e uma outra paciente que tem uma vida reprodutiva normal, ela é rosadinha, mais úmida, lubrificada, a outra é ressecada, é esbranquecida. Então assim, por quê? A gente é a perda de hormônio, é o único hormônio que a gente perde quando entra na menopausa. Então ela vinha, várias queixas, ela falou: "Ah, eu trouxe minha mãe aqui." A mãe dela sentou uma senhorinha, quieta, acanhada, assim, quietinha, e ela falando, eu falei: "Deixa tua mãe falar. Você vai ficar falando por ela? Vai, conversa comigo, finge que ela não tá aqui." Falei pra ela. Aí a gente começou a conversar e eu fui perguntando, ela foi falando devagar. Aí eu falei: "A senhora gosta de ter relação?" Desculpa, acho que eu tô falando Imagina. muito. Fica à vontade, doutora. Quem sabe aqui é você que você fala isso. Então, quando começa a secar a garganta, é um sinal que a gente tá falando É, demais, né? eles têm que falar. Tem informação, gente. Tem que ter informação aqui pra gente. E aí ela veio e falou assim: comecei a perguntar, falei: "A senhora gosta?" "Ah, não gosto não." "A Mas ela ainda senhora fazia. de vez em quando, porque se sentiu obrigada, por Ah, causa do marido já, já é né?" antiga, né? É, tinha 60 e poucos Uhum. anos. Aí eu falei: "Mas a senhora não gosta, não?" "A senhora não gosta porque a senhora não quer, não tem vontade ou porque a senhora tem dor?" Ela falou: "Doutora, às vezes eu tenho até vontade, mas eu tenho dor, então eu não quero." Eu falei: "Mas se o problema da senhora é dor, eu te ajudo agora, vou solucionar o teu problema." Ela falou: "Mentira, doutora, me ajuda agora que eu quero." Olha Aí que ela: beleza. "Mãe," ela falou, "quem mandou você entrar?" E começou a soltar o verbo, Tá falando vendo? tudo pra mim. Então, assim, eu mudei. Ai, que A maravilha gente isso. muda a vida E das quantas pessoas pessoas não abrem a boca, né, doutora, pra falar sobre isso? porque tem vergonha, né? Tem É vergonha. vergonha, tem várias patologias. Se for falar aqui, eu vou ficar a noite inteira falando, mas uma em especial que eu quero deixar aqui é o vaginismo. Vamos falar dele. Poucas pessoas falam do vaginismo. Vaginismo é a contração involuntária do músculo da vagina. Então, não consegue ter penetração. De Eu jeito conversei com uma nenhum. mulher jovem, 30 anos, e ela falou que ela tinha vaginismo, né? E 30 anos. 30 anos. Por quê? Porque a mãe falava pra ela, uma família conservadora, que sexo era ruim, que sexo era péssimo, que o Crenças, homem né, não que sei o quê. receberam. Tá, tá, tá. Então, quando ela ia ter relação sexual, ela não conseguia. Então, ela não conseguia penetrar. Hoje, pode ser por um trauma psicológico, né? O Sim. vaginismo pode ser mesmo patológico, uma contração involuntária que tem do músculo. Pode ser por um abuso sexual Uhum. que a paciente teve. Então, é um a gente faz um tratamento com psicólogo, com tudo, né? Com a parte ginecológica. Desculpa. Imagina. Ah, gente, olha, quem sabe faz ao vivo é desse jeito. A gente faz tudo ao vivo aqui para as pessoas verem. Pior que eu não tenho nem como cortar, Vida tá? real. Então, a paciente vem e ela fica, não sabe o que fazer. Uma paciente estava 10 anos casada, o marido tinha outra família e eles conviviam juntos, mas a família, um relacionamento extraconjugal, porque ela não conseguia ter relação, mas ela falava que eles se amavam e não conseguiam separar, mas ela não conseguia ter relação, porque ela tinha dor. E ela tinha um trauma psicológico que os pais falavam muito mal sobre o sexo. E quando foi para ter relação, ela não conseguia ter e não conseguia falar para outros ginecologistas. Então ela não deixava examiná-la, né? Porque ela tinha dor, mas ela falava que ela não queria fazer exame físico, ela só queria fazer exame de sangue. Mas se quando vai fazer o exame físico, também ela sente dor? Porque é Sente, como se fosse uma sente, penetração, né, também. sente dor. Ela não consegue penetrar, então ela não tem relação Uhum. sexual, ela nunca teve, né? Quando ela tenta, o pênis não entra na parte vaginal, então trava tudo ali. E muita mulher hoje vive infeliz por falta de informação, Sim. né? Não consegue se relacionar ou acaba com o relacionamento porque ela acha que tem algo errado com ela e não é. Foi alguém que te traumatizou na tua fragilidade, que te abusou,
quando você era criança, ou na adolescência, ou na vida adulta, que também pode desenvolver o vaginismo por um trauma, tá? Então a gente faz botox, a parte vaginal, e faz laser ou radiofrequência. Às vezes a paciente precisa fazer cada 8 meses, algumas, a maioria que a gente faz, ela não precisa fazer novamente, porque você já conseguiu ter relação, então aquele trauma do teu subconsciente, ele se esqueceu. Então já começa a ficar automático. Isso, gente, botox na vagina. Tem Gente, botox em tudo hoje. para com isso. Tem fios de PDO na Eu fiquei vagina. chocada Preenchimento com isso, na gente. vagina. Se você engorda, emagrece, vai ficar flácido, você precisa preencher, você precisa fazer laser. Tem Não estruturas pode na abandonar a vagina. bichinha lá de qualquer jeito, né? Não pode Tem abandonar. que olhar. Não, se você pegar um espelhinho e olhar, eu falo que eu tiro foto e mostro pra paciente. Ela faz o que você quiser. Mas assim, se você pega um espelho e começa a olhar lá, você vai ver que envelhece como o teu corpo inteiro. Tudo, o rosto, o corpo, musculatura, canal vaginal, é músculo. Então, ele sustenta o assoalho pélvico, ele sustenta toda a nossa estrutura. Gestação, obesidade, a gravidade, intestino. Então, com o tempo, ele vai ficando flácido. Então, aquele canal vaginal que ficou flácido, você precisa de algo para fortalecer a musculatura. Graças a Deus, a tecnologia foi maravilhosa e desenvolveu radiofrequência, laser, várias coisas que a gente pode usar em prol da saúde da mulher. E não é estética isso, tá? Porque tem paciente que não pode fazer radiofrequência, que não pode fazer reposição hormonal, faz para melhorar a lubrificação, né? Justamente porque a gente perde hormônio nisso. Tem paciente que tem incontinência urinária, que é perda involuntária de urina. Se ela começa a aumentar muito, então é cirúrgico. De onde vem essa perda involuntária de urina? Na realidade, é por isso, pela flacidez que tem. É por isso? Pela flacidez, pelo peso. Então, a gente Então, precisa vai segurar, fortalecer aquela musculatura. A radiofrequência, o laser, tá para isso. Antes falavam muito que era estética, depois eles começaram a ver que diminuíram muitas cirurgias e o resultado é excelente. Tem paciente que não perde mais urina depois das sessões, né? Legal. Que são realizadas. Aí se tem cistocele que a gente fala, que é aquela que a bexiga caída, sabe? Quando a tua avó naquela época falava, vai, tem uma bola na vagina, a bexiga sai mesmo para fora. Então a gente evita isso fazendo uma prevenção com tratamento de laser. Então você faz 3 sessões com intervalo de 30 a 45 dias, depois uma manutenção. Aí eu preciso avaliar se precisa ser cada 6 meses ou 1 ano. Aí vai depender de como é essa perda, preciso ver urodinâmica ou o exame físico também, eu consigo identificar se a paciente, né, tem uma perda leve, moderada ou grave, se indica para cirurgia, que já está no estado avançado, ou se o tratamento do laser pode ser feito. Algo que ninguém imagina que é irritante vesical é café. Quem perde muita urina tem que diminuir a quantidade de café. Nossa, É coitados dos irritante vesical. cafezeiros. Coitados. Eu Você? Eu não morro desse mal. Eu Não? tomo, mas eu tomo bem, não é algo não que eu ame. Assim, Ela é não. da realeza, gente. Ela toma chá. Eu amo chá. Eu falo assim da Inglaterra. Mentira. Ai, gente, mas olha, é muito importante a gente saber essas coisas, né? Porque eu não fazia ideia de botox, fazia ideia de radiofrequência. Eu conheço, né? Conheço a Dai aqui, que ela tem clínica, que ela é a patrocinadora do programa, mas ela tem todos Ah, e a Dai, eu sou suspeita Gente, pra falar, que ela é maravilhosa, né? Mas, gente, é no corpo inteiro, mas assim, na vagina é a primeira vez que eu tô ouvindo isso. Nunca tinha ouvido antes. Muito legal. Saber Inclusive, disso. a Dai cuida da gente, né? Peita de mim, maravilhosa. Vou falar da Dai aqui. Ai, gente, amor, põe aí as coisas da Dai que eu já vou aproveitar e vou falar dela. Essa maravilhosa. Gente, a clínica da Daiane Mafra fica aqui no prédio. Ela trabalha exclusivamente com processo pós-operatório, pré-operatório, com mamães agora, ela tá trabalhando com pré e pós-parto, maravilhosa, põe tape na sua barriga, deixa você perfeita pra parir, depois de parir, maravilhosa. Eu vou deixar aqui abaixo o Instagram dela, contato dela, quem for pelo podcast tem 20% de desconto, ela é a nossa patrocinadora master do programa, então fiquem à vontade, marquem com ela, ela fez meu pós-operatório, gente, ela me deu banho no meu pós-operatório. Se não fosse ela, não estaria viva, viu? Vou te falar bem a verdade. Amo o meu médico, amo o que ele fez em mim. Mas a Dai, ela tem, assim, uma mão de fada. Falo pra ela que o cuidado de Deus é através das mãos dela, porque é um dom. Não Ela tem faz com como. amor, né? É com diferente. Ela não é só profissional, ela
faz um toque É com amor, verdade. ela faz uma drenagem linfática maravilhosa, ela faz com amor e ela passa isso para a equipe dela. Então a equipe É dela verdade. também trata dessa forma. Não é só pela amizade que a gente tem, mas também pela profissional que ela é. É verdade. Eu ia muito lá. Demorei pra sair um pouco dela e ir pras meninas, né? Falava assim, ai, amiga, não foi a mesma coisa. Ela é sim, porque quem treina ela sou eu. Pode ir, que é assim. Aí depois a gente já ama todo mundo, né? É, a gente ama todo mundo, mas a gente sempre quer dar, né? Entendeu, né? Entendeu, né? É isso. Mas, doutora, me conta um pouquinho assim das mulheres hoje. O que você acha que mais falta hoje pra gente ter uma saúde plena mesmo? Eu acho que primeiro falta a mulher parar um pouco e olhar para si, é que foi a coisa que eu falei do espelho, né? Do autocuidado, por exemplo, câncer de mama, câncer do colo do útero que existe, que a gente descobriu que tem um precursor que é o HPV, que causa câncer do colo do útero, que também pode causar o câncer de ânus e reto e câncer de garganta, tá? Existem 200 tipos de HPV. Tem o Março Lilás, que ninguém fala do Março Lilás, que é a luta contra o câncer do colo do útero. E hoje, 17 mil mulheres que são diagnosticadas com HPV, 7 mil mulheres morrem com câncer do colo do útero. Então é muito alta. E ela é assintomático porque eu falo que quando ela começa a ter sintomas, já não tem o que fazer. É um câncer invasivo. Então você tem sangramento na relação sexual, você perde uma secreção que é fétida, aí vai procurar atendimento já quando você for fazer os exames, não tem muito o que fazer, vai ser mais paliativo, que é cuidar só nos finaizinhos ali. A parte oncológica, pra gente, tem muitos municípios que não tem, então torna isso um pouquinho mais difícil. O autoexame, por exemplo, da mama, é tão fácil. Você pode levantar a tua mão, essa mão passar embaixo do chuveiro, passar sabonete, fazer como um piano de baixo para cima, examinando. Se você sente algo que está diferente na tua mama, aí você procura atendimento. Mas não espera chegar a esse ponto, né? Uhum. Prevenção é a chave de tudo. Eu falo, Papa Nicolau, para a gente estar fazendo. Os exames periódicos, que são os exames que existem todos os anos para fazer a parte hormonal, para saber se você tá tudo bem na parte do teu colo, se a tua mama tá tudo bem. Fora isso, a gente tem tireoide que também influencia muito nisso. Então, o que falta é a mulher parar com essa loucura de família, filho, trabalho e pelo menos uma vez, só uma, não é Só uma muita, vez. você marcar algo para melhorar a tua vida. Porque se você ficar doente, tua vida para. Verdade. E toda a estrutura cai. Que a mulher, ela é coluna, mas ela sustenta tudo. Quando a coluna desmorona, se a gente rompe uma medula, fratura uma vértebra na coluna, você consegue andar? Não. Não, você não vai conseguir fazer nada. Então, a mulher tem que ter essa consciência que ela, não só ela, mas toda uma família depende dela É, também. Porque a gente chama essa responsabilidade, né? sim. Então, se você está assistindo e você não fez os teus exames ainda, se você nunca fez, é difícil falar, mas muita mulher nunca fez o Papa Nicolau, vá ao posto de saúde mais próximo, procure um ginecologista da tua confiança, se quiser pode ir no consultório, né? Vai no consultório. E agende uma consulta, faça os seus exames, tem dúvidas, dores que podem ser tratadas e você tem uma vida feliz em harmonia com você. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito importante, esse negócio de exame, né? Eu comecei a fazer exame muito cedo, eu comecei com meus 15 anos. Porque eu acho que quando a primeira menstruação, né, a mãe já leva, É, correto. né? É o certo. Mas eu acho que eu demorei ainda um pouco. Minha mãe queria que eu tomasse um anticoncepcional. Ah, toma anticoncepcional porque você menstrua demais. E aí precisa cortar, e aí eu tomei anticoncepcional por muito tempo. Quero perguntar pra você qual é o problema do anticoncepcional hoje, que é polêmico. Uma hora o povo fala que tem que tomar, outra hora fala que não tem que tomar, tomou demais. Como que é isso? Tem gente que fala aquela coisa, ai, meu organismo tá intoxicado, já ouvi tanto isso com anticoncepcional, vou parar um tempo e depois voltar a tomar de novo. Se você esquece de tomar a pílula durante 2 dias, você não corre risco de engravidar? Uhum. Então, não tem essa de intoxicar ou não. Ele tem tempo de vida como qualquer outro remédio. Aí depende do que você vai utilizar. Tem pacientes que têm endometriose, e aí a endometriose, que é o tecido do endométrio fora do útero, todo o período menstrual que descama, ele também descama e acaba colando um órgão no outro. Então, a mulher tem dor na relação sexual,
tem dor a evacuar, então isso atrapalha o dia a dia dela, pode trazer infertilidade. Então, o tratamento é não menstruar. Então, a gente bloqueia a menstruação, né? Aí tem paciente que tem um fluxo muito alto, tem miomas, então ela precisa bloquear a menstruação. Se a paciente não tem nada, só preventivo mesmo, a gente tem outros métodos, não só a pílula via oral. Não sou muito fã da pílula via oral, Entendi. tá? Eu acho que tem outras formas, né? A gente tem o DIU, que é dispositivo intrauterino, a gente tem o Implanon, a gente tem o Novaring, que é aquele anel de silicone que põe vaginal também como anticoncepcional, tá? Então, são diversas formas, diversos tratamentos, opções que a gente tem para fazer anticoncepção. Agora, a anticoncepção para você não engravidar, a anticoncepção da forma de tratamento também tem o Dio de Mirena, que eu sou apaixonada nele. Eu acho que ele é um dos melhores. Tem o Kailina também que pode realizar. E eu preciso ver a necessidade se é patológico ou se é só uma anticoncepção da paciente, mais nada. Aí eu direciono o melhor tratamento. É mais de caso a caso mesmo, né? Por isso que tem que ser avaliado, Tem. né? Às vezes a paciente vai e toma um monte de medicamento e ela não pode tomar. Aí vamos, a Angelina Jolie, por exemplo. Vou falar de reposição, porque na reposição hormonal a gente tem o gestrinona, que eu posso usar para pacientes que têm endometriose e bloqueiam a menstruação dela. O pessoal chamava de chip da beleza, né? Sim. Que esse tema até caiu um pouco por terra. E a gente que é médico não gosta muito de trabalhar como chip da beleza, como testosterona, estradiol. São hormônios que a gente fabrica, que é nosso, que tem que se repor com uma consciência, assim, com respeito ao corpo da paciente, com isso. Então, a Angelina Jolie fez o BRCA1, BRCA2, que ele é um marcador. Ela descobriu que ela tinha uma chance de ter câncer de mama. Sim. E aí foi polêmico na época. Ela retirou, né? Fez uma mastectomia total das duas mamas, colocou prótese, porque ela sabia que ela poderia ter câncer em algum momento. Críticas, talvez eu faria a mesma coisa que ela também, você, outra pessoa se descobrisse, né? Então se ela pode ter esse tipo de paciente que tem um risco para câncer, para alguma coisa, trombose venosa profunda, trombofilia, algumas patologias não podem fazer anticoncepção, não pode usar nenhum tipo de hormônio, não pode fazer reposição hormonal. Então eu preciso avaliar a paciente e saber qual que qual o desejo dela. Por que ela está usando a anticoncepção? Se ela pode usar ou não, quais são os melhores métodos, como ela vai se adaptar melhor. Então, eu preciso escutá-la, fazer uma consulta, avaliar a paciente e a gente direciona. Sim, entendi. Esse negócio de anticoncepção é polêmico. Hoje eu não uso É mais, polêmico. né? Mas é bem polêmico. É polêmico. O povo fala, ai, não usa, não usa, e acaba com o corpo, outro. E outros falam, eu usava porque eu tinha ovário policístico. Gente, tratamento de ovário policístico é metformina. Não é anticoncepcional como muita gente fazia antes, mas é metformina. Porque você é resistência insulínica. Eu tinha, sabia? Eu já tive ovário policístico. E parou. É? E eu achei que era por conta de anticoncepcional, porque colocaram na nossa cabeça que o anticoncepcional tira tudo. É que tem que avaliar muita coisa. Tem muita que coisa. antes todo mundo tomava anticoncepcional pra tudo, né? Hoje tem tanta. A tecnologia avançou, né? Graças a Deus. Que bom. Hoje cada caso é um caso. Que bom. Agora, doutora, para fechar, pra gente finalizar aqui, a pergunta que eu faço para todas as mulheres que passam por aqui. O que a doutora Sara acredita que pode influenciar na vida de outras mulheres hoje? O que a sua vida pode influenciar outras vidas hoje? Mulher ou profissional, em geral? Geral. Bom, eu falo que muita gente até pergunta, né? Como você conseguiu chegar? Achou que a minha vida fosse fácil? Falei um pedacinho, mas muito resumido. Aqui eu passei por diversas situações. Eu falo que se você estiver passando por algo no teu caminho financeiro, alguma coisa que está te machucando, um relacionamento que está te fazendo mal, né? Se você se relacionou com alguém e não consegue sair desse relacionamento, primeiro eu peço forças assim para Deus, né? Por essas pessoas assim, como ser humano. O que eu busco primeiro? Eu vou me ajoelhar e falar, Senhor, eu preciso de forças para continuar. Então eu enfrento barreiras todos os dias. Então essa mulher que vai enfrentar barreira na vida pessoal, que vai em relacionamentos, que vai enfrentar barreira na vida profissional, que está enfrentando barreiras na vida emocional, familiar, primeiro entrega tudo no altar de Deus. Eu sou cristã, né? Eu vou te falar pela forma cristã, mas eu vou falar de princípios, né?
Então entrega no altar do Senhor, não desista, não deixa que nada pare a tua vida, nada pare a mulher que você é. Saiba que você foi escolhida como princesa, você é uma pessoa maravilhosa, Deus te colocou com um propósito aqui no mundo. Faça o teu melhor. E às vezes você arrumou um emprego, é recepcionista, ou você é uma médica, ou você é uma advogada, ou você é alguém que está fazendo uma faxina. Faça o teu melhor. Quando você faz o teu melhor e faz com amor, as pessoas reconhecem, mas Deus te retribui de uma forma sobrenatural. Então, tenta ser uma pessoa melhor. Eu, como profissional, na realidade, como ginecologista, eu passei uma barreira muito grande. Passei por pronto-socorros, eu já saí da pista já caí em canteiros, em rodovia, noites de sono, acordada, né? Eu lutei, eu sabia o objetivo que eu queria, eu sabia o que eu queria e eu lutei por aquilo. Então, como eu falei, eu fiquei 20 dias, um mês sem voltar para casa, loucura, né? Fazia plantão um atrás do outro, porque eu tinha algumas metas para cumprir na vida. Quando eu cheguei no nível onde eu queria e cumpri a minha meta, aí eu começo a trabalhar e alcançar os meus sonhos de uma forma mais tranquila. Então, se você está passando por algum problema forte, alguma situação onde você não está vendo o caminho, ora, pede para Deus te direcionar e não desista. Você caiu uma vez, duas, três, quatro, não importa. Levanta a cabeça, segue em frente, sai da depressão que você tá, sai da tristeza que você tá, sai do relacionamento que tá te fazendo mal, sai dessa situação, tome uma decisão. Você nunca nasceu grudada com ninguém. A única pessoa que você nasceu foi a tua mãe. Cortaram o cordão umbilical, acabou ali, você não morreu. Então nada te mata, nada vai matar e nada vai te parar. Então eu desejo que você, como mulher, e que a minha vida também, um pouquinho que a gente falou aqui, possa influenciar no teu dia a dia para você seguir em frente. Não foi fácil, não consegui nada fácil, eu lutei. Então, se você tem sonhos, lute, guarda, cresça, confie, acredite, siga em frente. Ai, que lindo. Eu ia pedir uma frase impactante, mas nem precisa, né, gente? Porque ela já falou. Tudo que tinha que falar, maravilhosa. Doutora, amei Eu conhecer falo um você. pouquinho, eu falo demais, tá? Adoro que fala A demais, gente eu adoro. fala, é mulher, né? Mulher. Mulher fala muito, mas a gente fala para tentar ajudar outras mulheres e às vezes a mulher ela tá passando alguma situação que ela nem imagina, ela precisa só de uma palavra para que É tudo verdade. É verdade. Amei ter você aqui. Muito obrigada. Ai, prazer, obrigada. Prazer conhecer você, seu coração. Coração Obrigada. maravilhoso, humilde. Obrigada. Que Deus te honre e multiplique Amém. todas as suas sementes. Muito obrigada. Eu te espero aqui em outros episódios, né? Pra gente falar de uma novidade que eu sei que tá vindo, que você ainda não tem pode falar. tem outras novidades. Tem que muitas tá vindo. coisas para E aparecer. tem muita coisa também, né? Porque mulher, eu falo que o homem tem uma chave, a mulher tem 1000. A gente tem que desvendar cada uma, né? Complicadinha. A gente vai abrindo umas portinhas aí, né, doutora? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui mais uma vez. Espero vocês no próximo episódio. E como eu já pedi no começo, compartilhe esse vídeo, compartilhe essas informações importantíssimas e valiosas que a gente passou aqui para vocês hoje sobre a saúde da mulher. Compartilhe aí com tias, mãe, com suas primas, com amigas, grupos de condomínio, compartilhe, se inscreva no canal, dê o seu like, para o YouTube entender, o algoritmo do YouTube precisa entender que esse conteúdo é de relevância para ele conseguir entregar para mais pessoas. Então, ó, um beijo e até o próximo episódio. Tchau!